João capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim para nós a palavra do Senhor. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para junto de ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós agradecemos por essa palavra e que o Senhor, ó Pai, nos dê coração para ouvir. Ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Dá para nós um coração, Deus, de terra boa, para acolher, ó Deus, esta semente e receber a porção que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Este capítulo 17 é um capítulo muito importante para o Evangelho de João e também para a nossa fé. Como eu havia falado para vocês, esta é a última pregação nesta série e nós estamos encerrando com um capítulo muito especial. E você que tem acompanhado vai lembrar que nós estamos no final de um bloco de palavras muito especiais de Jesus, porque é, na verdade, a despedida de Jesus.
Capítulo 13, Jesus, sabendo que havia chegado a sua hora de ir para junto do Pai, definitivamente, Jesus então se levanta, lava os pés dos apóstolos, serve a ceia, institui a ceia, que daqui a pouco nós estaremos relembrando isso, e oferece aos discípulos um discurso de despedida. E Jesus oferece algumas palavras de despedida. E esse capítulo 17 é de fato as últimas palavras de Jesus na presença dos seus discípulos antes da sua prisão. Então esse capítulo 17 é um capítulo importante porque ele de fato fecha um bloco muito importante do Evangelho de João, e ele é central no Evangelho de João, ainda mais por causa de um motivo. Jesus encerra o seu discurso com uma oração. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que se gastava diante de Deus em oração. E é muito significativo pensar em Jesus como alguém que tem uma vida de oração. Porque volta e meia, quando a gente fala de Jesus, a gente logo pensa, mas Jesus... A gente sempre tem a tendência de olhar para Jesus como se ele fosse alguém super diferente de nós, e de fato ele é, mas enquanto realidade humana, a Bíblia Sagrada vai enfatizar constantemente que Jesus é alguém que abriu mão da sua glória, assumiu plenamente a nossa forma humana e como a gente, traçou e viveu esse caminho. Por isso faz sentido ver e olhar para um Jesus que ora, não como alguém simplesmente para dar exemplo para nós, do fato, eu não preciso, mas eu vou fazer para ensinar. Não, Jesus enquanto realidade humana, enquanto carne, enquanto sangue, enquanto gente, ele tinha uma consciência plena de que ele dependia exclusivamente do Pai para desenvolver a sua vida. Então, muito mais do que alguém simplesmente fazendo para ensinar, Jesus faz para sobreviver. E aí ele vai ensinar para nós algo importante, que oração é como respirar. Quem não respira morre. E Jesus é esse homem, esse ser humano que tem a oração como ar. Assim como nós respiramos, nós precisamos orar. E Jesus oferece para nós aqui a sua oração. Ele fecha a sua despedida, a despedida com os discípulos, a sua missão enquanto mestre, enquanto enviado do Pai, porque no capítulo 18, Jesus é preso e já é separado dos apóstolos e começa todo esse processo conturbado, angustiante da sua prisão, da tortura até a sua morte. Mas o que nós temos são as palavras finais de um Jesus que ora. E a oração de Jesus é uma oração que nos ensina muito a respeito da própria vida de Jesus enquanto pessoa de oração, mas o conteúdo da sua oração coloca para nós, enquanto igreja, uma agenda urgente de oração. Jesus ora, mas na sua oração ele intercede por nós, e ao interceder por nós, ele coloca para nós uma agenda muito importante para a nossa vida de oração comunitária. Então, uma primeira questão dessa oração de Jesus é que ele coloca para Deus, ele entrega a Deus por meio da sua vida de oração a sua missão. Jesus recebe do Pai essa missão extraordinária de ser a concretização, a concretude do amor de Deus, esse amor enquanto motivação de propósito. Ele leva até as últimas consequências, e ele está aqui no seu ponto final de começar de fato essa hora, a hora que chegou, que é de fato a hora da paixão, dessa entrega. Então Jesus está entregando a Deus aquilo que ele fez. Então ele entrega nas mãos do Pai, por meio de oração, essa grandeza de fidelidade, de entrega, de amor. É um Jesus que vai, de fato, até as últimas consequências. Ele recebe essa missão de Deus, do Pai, ele é a encarnação desse amor do Pai, nos ama até as últimas consequências, e nesse momento final de glorificação,
ele pede a Deus, olha, me glorifique, porque de fato eu fui até o final. E o que Jesus está querendo dizer é, leve até a consumação aquilo que eu fiz até agora. O que ele está falando? Ele está falando da cruz. Ele está falando que é na cruz esse ponto final, e de fato ele coloca nas mãos de Deus, porque ele sabe que os próximos momentos em que ele vai viver são momentos angustiantes. Basta a gente ler a versão dessa oração nos outros evangelhos, conhecido como a oração do Getsemane, em que Jesus, angustiado, o texto vai dizer que o nível de angústia de Jesus é tão grande que ele sua sangue, ele sabe o que espera, então ele se entrega nas mãos de Deus, como essa força que vem do céu, para permitir que ele tivesse condições de chegar até o final da sua missão. Então ele coloca para Deus, ele coloca nas mãos de Deus essa concretização da missão que está sobre a mão dele. Ele coloca nas mãos do Pai. Está nas tuas mãos, é chegada a minha hora e eu coloco nas tuas mãos. É hora de fato do céu, vamos dizer, me glorificar porque estou indo para a cruz. Mas o interessante desse texto é que a partir do versículo 9, Jesus começa a ter uma oração com um aspecto diferente. Uma oração com caráter intercessório, a oração como intercessão. É quando nós saímos, vamos dizer, de um pedido pessoal, de uma oração em que nós nos dirigimos a Deus por nós mesmos e nós começamos a orar em favor de outras pessoas. A isso a Bíblia vai chamar de intercessão. É quando nós estamos na presença de Deus e nós colocamos pessoas, situações, realidades que não são as nossas específicas. E o que Jesus faz? Jesus ora pelos discípulos e ora por nós. É muito interessante. Não sei se você já leu esse texto e percebeu isso. Ele ora primeiro pelos discípulos, aqueles 12 que estão recebendo, essa missão diretamente, e por nós, que haveríamos de crer por intermédio da fidelidade desses discípulos à missão que é recebida por eles. Então Jesus começa a interceder pelos discípulos e por nós, por quê? Porque a missão que foi dada para ele, agora é passada para nós. E Jesus sabe que esta missão só será realizada, só será concretizada, se de fato tivermos essa presença de Deus sobre nós. Se tivermos essa força do céu sobre nós. Se tivermos de fato o poder do amor de Deus sobre a nossa vida. Então ele começa a interceder pelos discípulos e ele coloca alguns aspectos importantes. E tem 2 pedidos específicos que Jesus faz a Deus por nós, diretamente para os discípulos e posteriormente para nós, que na verdade deve ser para nós uma agenda de oração. Deve ser para nós, assim, fundamentos para a nossa vida de oração enquanto comunidade de fé, homens e mulheres que têm conscientes de que nós estamos aqui por causa de um propósito. E para cumprimento desse propósito, devemos imitar Jesus na sua ação de orar, e orar por uma causa específica. O primeiro pedido de Jesus a respeito dos discípulos e para nós é a respeito da santidade. Santidade. O Evangelho de João tem uma relação muito tensa entre o amor de Deus, entre o envio de Jesus e entre o mundo. O mundo. A palavra mundo no Evangelho de João, ela tem alguns significados, mas 2 são os principais. Ora, o mundo é a completude da humanidade, ou seja, toda a grandeza e a pluralidade que diz respeito à humanidade, e mundo, às vezes, no sentido aquilo que se opõe à vontade de Deus. Então é por causa dessa humanidade, desse mundo enquanto humanidade, que Deus enviou o seu Filho. Então a missão de Jesus é uma missão salvífica, mas o mundo rejeitou o Filho enviado por Deus. Então há uma relação tensa, e Jesus o tempo todo vai frisar, e nesse texto aparece, que ele não pertence ao mundo. Ele não pertence ao mundo enquanto essa força, essa mentalidade, esse jeito de viver a vida que é contrário à vontade do Pai.
mas ele pertence enquanto realidade histórica, humana, enquanto gente. E aparece nesse texto essa briga. Por quê? Jesus vai dizer que ele não pede ao Pai que ele tire os discípulos e, consequentemente, nós, do mundo. Eu não peço que os tire do mundo, mas nós acabamos de cantar aqui que os livre do maligno ou daquele que produz o mal. O que Jesus está colocando para nós é que há uma força, há uma presença, há uma realidade que atua e rege o nosso tempo, que é completamente desfavorável à vontade de Deus. E que há uma espécie de escravidão contínua e crescente que domina a humanidade. Então, acho que a gente nem precisa pensar muito nisso, basta a gente ligar o jornal, andar um pouquinho, ir no supermercado, parar um pouco em algumas praças, basta a gente ter um pouquinho de senso de observação para perceber que tem alguma coisa errada com o mundo. Basta a gente olhar um pouquinho. Falta de paciência, falta de amor, violência, egoísmo, basta a gente observar um pouquinho. Acreditando em Deus ou não, a gente olha para o mundo e fala assim, o mundo poderia ser um lugarzinho melhor. As pessoas poderiam ser um pouquinho melhores. Então, até antes dos textos da Bíblia Sagrada, a gente encontra textos antigos, muito mais antigos, de homens e mulheres que escreviam acerca da necessidade da humanidade cultivar algumas virtudes para tornar o mundo melhor. Então, desde a antiguidade, até mesmo antes da revelação da palavra enquanto escritura, a gente encontra diversos textos, pensamentos na Grécia Antiga, na Suméria, diversos povos antigos, na China Antiga, até os astecas aqui, povos antigos, frisando a necessidade de cultivarmos virtudes para que o relacionamento seja possível e o mundo se torne um lugar melhor. Então é uma noção que nós temos de que há alguma coisa errada com o mundo. E Jesus está dizendo isso, há um maligno, há um mal personalizado que influencia as pessoas, algumas realidades, instituições, e Jesus está falando, é contra essa força original que eu peço a proteção do céu. Porque apesar dos discípulos não serem do mundo, não pertencerem a essa mentalidade, eu não peço que você os tire do mundo, mas que você os livre desse mal. Isso para nós é muito significativo, porque quando a gente fala de santidade, logo, apressadamente nós temos uma tendência, já que a palavra santidade tem a ver, na sua originalidade tem a ver com separação, ser santo é ser separado, a gente já logo pensa num afastamento geográfico. Então, se lá tem uma realidade, tem uma pessoa, tem uma situação que não agrada a Deus, se eu sou de Deus, logo eu preciso ser afastado geograficamente, porque de fato Deus me chamou para a santidade. E a gente logo pensa que o que Deus tem para nós, que a santidade que Deus tem para nós, é algo que se restringe à geografia. Como se o Espírito Santo fosse uma cúpula espiritual, sabe, igual a gente tampa bolo, que ele viesse e colocasse uma cúpula sobre nós e nos impedisse de ter qualquer relacionamento com o mundo no qual nós estamos inseridos. E aí há de nós um afastamento apressado que se restringe à geografia. E aí Jesus está falando algo muito sério, eu não peço que os tire do mundo. Mas eles não são do mundo. Olha que coisa interessante. O primeiro aspecto dessa santidade que a gente precisa pensar é que, de fato, nós não somos do mundo num sentido de que a força que guia esse mundo, a mentalidade que guia esse mundo, que conduz para a morte, para a violência, para a dor, para a destruição, nós, enquanto homens e mulheres alcançados por Deus, nós não compartilhamos disso. Nós devemos e precisamos ser guiados por uma outra força, por uma outra mentalidade. Então nós não pertencemos. Há em nós a necessidade de uma separação não geográfica, mas uma separação de essência,
de personalidade, de caráter, de postura, de atitude, porque nós não seremos tirados do mundo. Jesus não está pedindo uma separação geográfica para nós, mas uma proteção para quê? Para que aquela força que rege o mundo não nos vença. Por isso essa imagem que a Bíblia Sagrada vai usar sobre o sal e o fermento. Porque há uma tendência de, no nosso enfrentamento diário, na nossa caminhada, no nosso testemunho, vamos dizer, na nossa jornada de fé, sermos vencidos por essa força. Por isso a Bíblia Sagrada vai dizer que há o risco do sal se tornar insípido, ou seja, perder o sabor. O sal perder a propriedade de salgar. Se você tem na sua casa um sal que não salga, o que você faz? Sinceramente, o que você faz? Você joga fora. Porque há uma possibilidade, há um risco. E Jesus está dizendo a Deus e pedindo a Deus o quê? Que eles tenham essa força, essa proteção, para quê? Para que eles resistam a essa força. Para que eles sejam sal que salgue, fermento que fermenta, luz que brilhe. Lá em casa, por exemplo, eu estou cheio de lâmpada para jogar fora. Cheio, né, meu bem? Cheio, porque vai queimando e aí a gente testa, vai num bocal aqui ali, não tem jeito. Você encosta para daqui a pouco você fazer o quê? Jogar fora. Porque se ela perde a propriedade, a essência dela, ela não serve. Então o que Jesus está falando é, nós não somos do mundo porque há uma expectativa de que nós sejamos de fato homens e mulheres que marquem pela diferença. Uma distância de essência e não uma distância meramente geográfica. Porque se não houver uma transformação em nós, Deus pode levar a gente para a lua, que não vai adiantar nada. Porque há uma força que estará regendo o nosso coração, que ela não é necessariamente uma força que é presente na terra enquanto realidade geográfica, mas espiritual. Então, não ser do mundo, o que Jesus está dizendo para nós, é que há sobre nós essa marca do céu que nos coloca como pessoas diferentes na sua essência. E por que isso é importante? Porque a ideia de ser separado é uma ideia bíblica. Mas a santidade que Deus estabelece sobre o povo de Deus, e começa com Israel e vai aparecer aqui, é ser separado para. Ser separado para. A santidade de Deus, ela é uma santidade missionária. É uma santidade efetiva. Por isso que Jesus está falando, não peço que os tire do mundo. Porque a santidade de Deus é uma santidade missionária. É uma santidade que tem propósito, que tem envio. E aí o que Jesus está dizendo para Deus em oração é, porque assim como me enviaste ao mundo, eu enviarei esses 12 ao mundo. Porque em favor desses 12 é que eu me santifiquei, para que eles também estivessem em santificação. Olha o que Jesus está falando. Então, ao mesmo tempo que a santidade tem esse aspecto separado do, então nós somos de fato separados do mundo, a santidade também nos faz separadas para o. Separadas para o. Porque nós não somos do mundo, mas nós somos enviados para o mundo. Por isso não faz sentido, de fato, pensar na santidade simplesmente, meramente como uma distância geográfica. Porque é aqui, nesse mundo, convivendo com as pessoas, vivendo, que nós de fato poderemos testemunhar. Então não há de Jesus uma expectativa sectária, como se ele de fato nos arrebatasse para vivermos em guetos e esquecêssemos de que é lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, nos lugares que nem sempre a gente gosta muito de estar, é que de fato ele precisa que nós estejamos. Claro que, dependendo daquilo que Deus está fazendo na sua vida, aí na sensibilidade daquilo que Deus está fazendo de você, Deus vai colocar para você os seus limites.
Porque, de fato, tem lugares, situações, que dependendo do que Deus está fazendo e como Ele está trabalhando em nós não temos a menor condição de estar presente. Isso é fato. Então, o que você pode fazer é o que José fez: corre. Corre e corre. Porque tem situações que, de fato, é necessário um afastamento geográfico, sim, mas são questões pontuais, específicas, e peça a Deus para dizer para você do que e de quem você deve correr. Mas eu estou dizendo nesse sentido amplo, porque a santidade de Deus em nós, ela tem esse aspecto. Ela nos envia. Porque aquilo que Deus está fazendo em nós, há uma expectativa de Deus para que nós sejamos instrumento para que Ele faça na vida de outras pessoas. E como fazer se não há de nós uma convivência? Se não há de nós uma aproximação, uma disposição de ouvir, de sentar, de ir atrás, de cuidar, de amparar, de conviver? Como? Como fazer? Então, o que Jesus está dizendo para nós é algo muito sério, porque às vezes nós teremos que amar e ir ao encontro daquele e daquela que não quer a nossa presença. Porque Ele está falando que há no mundo um ódio por parte daqueles que acolheram a palavra. Porque elas acolheram, o mundo os odeia, as odeia. Mas é para esses e essas que nos odeiam, é que nós somos chamados aí. Você está entendendo isso? Olha que coisa séria. Então nós somos separados porque nós não temos a mente. Nós não temos a mentalidade, nós não temos a essência, mas nós somos separados para eles, para elas. Aquelas que nós julgamos que não têm Deus, é justamente para eles e para elas que você tem que correr. Não é olhar e dizer assim: eles não têm, eu tenho, sinto muito, que daqui a pouco a foice vai passar e vocês vão sobrar. Não. Se eu tenho tanto, é para eles que eu tenho que correr. Porque é para eles. O que Deus está fazendo em mim é para chegar até eles. É o que Jesus fez. Eu me santifico para que vocês sejam santificados também. E como é que a gente experimenta isso? Com a palavra. Santifica-os na verdade, a tua verdade é a tua palavra. Ou seja, é necessário um comprometimento radical com a palavra de Deus. Um comprometimento radical com a palavra de Deus. Porque essa palavra, e aí a gente lembra do capítulo 15 de domingo passado, o que nos limpa enquanto ramos da videira é a palavra. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dado. E o Pai vai limpar vocês mais ainda para que quem já dá fruto dê mais fruto ainda. Ou seja, quanto mais dessa palavra que nós recebemos e acolhemos, mais santificadas nós nos tornamos e mais missionários e missionárias nós nos tornamos. Porque essa palavra vai nos enchendo desse propósito. E ao olhar para alguém que nós julgamos não ter a presença de Deus, não há de nós um julgamento. Há de nós o que? A mesma ação do Filho. Porque o Filho não veio para julgar, ele veio para quê? Para salvar. Então, se eu olho para alguém que não tem, e eu olho, tadinho do fulano, né? Vai para o inferno. Tadinho da fulana, vai para o inferno. Se vai e o meu coração está cheio, o que eu devo fazer? Ir atrás. Salvá-lo, salvá-la. Porque se há em mim a palavra de Deus, que me dá essa sensação de que, de fato, eu estou experimentando aquilo que Deus tem para mim, compete a mim, está sobre mim o envio de Jesus. Então a santidade não me afasta do mundo meramente, mas me envia para Ele. Então nós nos influenciamos não pelo afastamento, mas pelas diferenças que nós temos. Porque luz brilha nas trevas, sal salga na sopa, fermento cresce é massa, é bolo, não é no pote. Então é necessário a gente pensar isso. E Jesus está orando para quê? Para que nós tenhamos isso em pauta. Nós precisamos orar por isso, para que de fato Deus nos faça uma igreja santa. Uma igreja santa, separada, uma igreja que carregue as marcas de Cristo, uma igreja que tenha as diferenças que Cristo teve, mas uma igreja que ama as pessoas que não têm, ou que nós pensamos que não têm. E a gente vai ao encontro dessas pessoas. Porque toda ação do Filho é uma ação salvífica.
toda ação do Filho é uma ação de amor. Então a primeira pauta que Jesus coloca é a pauta da santidade. E a segunda pauta, muito importante, aparece no versículo 21, é a pauta da unidade. Ele ora pela santidade e ele ora para que sejamos uma igreja unida. Unida. E Jesus coloca na sua oração e coloca para nós algo muito sério. Algo muito sério. Ele está dizendo a Deus em oração e intercedendo por nós que ouviremos a palavra, ou seja, nós que estamos aqui, a segunda, terceira, 20ª, 100ª, milionésima geração, para que nós sejamos um, no mesmo nível que Jesus era um com o Pai. E Jesus coloca um padrão alto, porque Jesus vai dizer no capítulo 14, que nós já pensamos aqui, que quem vê a mim, vê o Pai. Então o nível de unidade entre Jesus e o Pai era tão grande, que ele está dizendo que quem olha para mim, vê o Pai. Então olhar para Jesus é automaticamente ver o Pai. Olha que coisa séria. E ele está falando, assim como eu e você, nós éramos um, que eles sejam um, para quê? Para que o mundo creia. Jesus vai ao longo do Evangelho dando sinais de que ele é o enviado do Pai, para que todas as pessoas que vissem os sinais, percebessem os sinais, chegassem à fé de que ele de fato era o enviado do Pai e ao acolher o Filho, ao acolher o dom de Deus, experimentasse a vida eterna. E aí Jesus está dizendo que agora, enquanto não sendo mais uma presença física, porque Jesus está indo para o Pai e não será mais uma presença física, Jesus não é mais uma presença física no meio da igreja, é uma presença espiritual. Jesus seria concretizado através da unidade da igreja. E ele ora ao Pai dizendo que a nossa unidade, que como eu e tu somos um, então quem vê a mim te vê, e o que é seu é meu, o que é meu é seu, ou seja, não tem diferença, não tem distância. Jesus e o Pai são um, é o que ele fala no capítulo 10. Ele está dizendo para nós que essa é a expectativa dele conosco. Que a nossa unidade, primeiro, com Ele, mas principalmente entre nós, esteja no nível da unidade entre Jesus e o Pai. Para quê? Para que a nossa unidade seja a concretização do amor, a ponto de que ao olharem para nós, enquanto comunidade, e observarem a nossa unidade, as pessoas não tenham dúvida de que Deus existe. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Jesus está falando que para que o mundo creia, para que nós, corpo, que nós somos corpo, para que o mundo creia na mensagem que Ele deixou sobre nós, é necessário que nós sejamos um, uns com os outros. Que nós sejamos uma comunidade que vivencia pessoalmente essa unidade espiritual, mas essa unidade relacional. Isso é tão sério que não há no Evangelho de João o mandamento de que nós temos que amar a Deus, mas há o mandamento de que nós temos que amar o outro. Ou seja, Jesus sintetizou e fundiu no mandamento de amar o outro, o mandamento de amar a Deus. Ele está dizendo para nós que se nós de fato amamos o nosso irmão, a nossa irmã, é sinal de que nós já estamos amando a Deus. E se nós estamos unidos, é sinal de que nós temos uma união plena com Deus. E por que isso é sério? Porque ele está dizendo que o mundo crerá na nossa mensagem de que, de fato, nós seguimos um enviado do Pai, se nós estivermos, de fato, vivendo essa unidade, que é alinhavada, costurada, e aí talvez você pense, pastor, é impossível.
E a notícia para você é impossível mesmo. É justamente essa palavra. É impossível. Por quê? Como pessoas diferentes, idade, gênero, mentalidade, capacidade, dons, talentos, educação, família, enfim, como uma comunidade tão plural, e a nossa não é nem a tão plural quanto a gente encontra por aí, como nós conseguiremos viver nessa dimensão? Por isso, a necessidade do amor. Porque é um milagre quando nós vivemos na unidade. Porque humanamente falando é impossível. Por isso, ao perceber pessoas variadas, uma característica tão plural, tão diversificada, vivendo na unidade, a conclusão que se chega é: Deus está presente nesse lugar. Porque é impossível uma realidade tão diversificada, tantos interesses em jogo, prevalecer o melhor da comunidade, prevalecer o melhor para o outro, permanecer o bem-estar do outro, permanecer a saúde do outro, a vida para o outro, e não os meus próprios interesses. Porque o grande desafio do nosso tempo é o nosso egoísmo, são os nossos interesses pessoais, o nosso conforto, as nossas vontades e por aí vai. Eu penso que nós celebramos agora, dia 31, não sei se você esteja atento para isso, atenta, 502 anos da Reforma Protestante. Nós temos de fato muita coisa para celebrar, para agradecer a Deus, muita coisa. O que Deus fez na vida de homens e mulheres a partir daquela época foi assim extraordinário. Tivemos ganhos absurdos, tanto para a fé, mas quanto para a sociedade, isso é inegável. Mas nós também tivemos prejuízos absurdos. E a Reforma Protestante, ela plantou uma semente maravilhosa, mas que ao longo do tempo parece que foram sendo enxertados alguns outros ramos. E nós, enquanto herdeiros e herdeiras dessa reforma, nós nunca escandalizamos tanto o mundo com a nossa desunião, com as nossas brigas, com os nossos partidarismos. Eu acho que nós nunca vivemos num tempo tão fragmentado quanto nós temos hoje. E a gente não para pensar que essa conta está sobre as nossas costas. Porque a nossa desunião é escândalo para o mundo crer. É escândalo. A nossa falta de unidade, vamos dizer, internamente falando, denominacionalmente falando, mas entre todas as igrejas evangélicas, as igrejas cristãs, cada igreja que surge é impressionante. Você vê, por exemplo, você tem igreja forte, por exemplo. Vou lá e abro uma igreja forte. E aí eu começo a congregar nessa igreja forte. E eu começo a perceber que o líder dessa igreja não é tão forte assim, aquela igreja não é tão forte assim. E eu abro a igreja forte de verdade. E eu vou para a igreja forte de verdade. E lá eu vejo que essa igreja forte de verdade não é forte de verdade. E eu abro a igreja forte de verdade mais ainda. E aí agora a igreja forte de verdade mais ainda é poderosa. Mas passa um tempo, eu vejo que essa igreja forte de verdade mais ainda não é tão forte de verdade mais ainda. Então eu vou abrir a igreja forte de verdade mais ainda, de verdade de novo. E aí por aí vai. E aí a gente tem uma fragmentação constante, uma insubmissão crescente, e a gente não para pensar o escândalo que nós somos, a vergonha que nós somos para o mundo, pela nossa falta de unidade. E o que Jesus está colocando é que a unidade deve ser uma pauta urgente. Nós estamos falando da última oração de Jesus. Ele fecha a sua oração falando que eles sejam um para que o mundo creia. Ou seja, aquilo que nós falamos, a missão que está sobre nós, depende necessariamente do nosso nível de vínculo
com esse amor derramado do Pai. E qual é a concretização plena de que nós de fato estamos vivenciando esse amor? É quando na comunidade esse amor perpassa pela vida, pela mente, pelo corpo de cada um, e apesar de sermos pessoas tão diferentes, tão problemáticas, tão doentes, tão pecadoras, mas nós somos alinhavados pelo amor de Deus. Nós somos unidas pelo amor de Deus, literalmente, pelo amor de Deus. Só pelo amor de Deus isso é possível. Por isso o mundo vai crer, porque é impossível. Mas se não há de nós essa disposição pela oração por isso, nós corremos o risco de, enquanto mantermos as portas das igrejas abertas, gerarmos mais escândalos do que benefícios. Enquanto a gente não estiver atento a essa pauta, que nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos una no seu amor, nós temos uma dívida com o mundo. Olha que coisa séria. Por isso Jesus finaliza a sua oração da seguinte forma: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. E por que eles têm tanta clareza? Porque Jesus manifestou o amor do Pai, até a morte. Eu os fiz conhecer o teu nome, e olha que coisa maravilhosa, gente. Jesus nos fez conhecer o nome de Deus, ou seja, a essência de Deus, e continuarei a fazê-lo. Jesus nos continuará a fazer conhecer a Deus. A fim de quê? A fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Quanto mais de Deus nós conhecemos, mais o amor de Deus que estava em Jesus estará em nós. E o amor de Jesus é a presença do próprio Jesus. É esse amor fraterno que nos une. Será, vamos dizer, o nosso grande argumento, a nossa grande estratégia de evangelização para salvarmos esse mundo. É andarmos de mãos dadas por aí, proclamando esse amor e superando as nossas diferenças, para que de fato a palavra de Deus seja manifestada. E quanto mais nós conhecemos a Deus, esse amor estará sobre nós. Amém? Que essas duas pautas estejam constantemente nas nossas orações. A santidade que nos envia, mas a unidade que sinaliza. O mundo precisa crer, gente. Mas nós precisamos dessa unidade. E nós aqui, enquanto igreja metodista aqui, plantada aqui, é necessário que nós estejamos aqui, de joelhos, por essa igreja. Para que Deus nos una. Para que o amor de Deus nos una, nos faça um. Isso não é uniformidade, não é dizer que você vai deixar de ser quem você é. É a ação sobrenatural de Deus, fará com que você seja a pessoa que você é, mas unida na igreja que nós vamos ser. Em nome de Jesus, para que as pessoas que entrarem aqui sintam o amor de Deus pela forma como nós vivemos. E aí quando a gente falar do amor de Deus, eu já sabia. Eu já sabia. Tinha alguma coisa diferente lá. Por quê? Porque vocês são um. Então que a oração de Jesus seja a nossa oração. Que Deus nos faça santos, santas, para o envio, mas homens e mulheres unidas no Senhor. Se coloque de pé e nós vamos orar.